Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento emocional infantil. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, sou psicóloga infantil e trabalho e sou especialista na análise do comportamento aplicada. Essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, vamos entender um pouco mais sobre as emoções das nossas crianças e como os pais podem estar ajudando nesse processo. Antes da gente entrar no assunto da semana, eu convido você para deixar o like aqui nesse vídeo se você gostar dele e para você se inscrever no meu canal. Toda semana tem saído vídeos novos com assuntos relevantes e que têm ajudado muitas famílias. A respeito do desenvolvimento infantil e a respeito das emoções das nossas crianças, é importante a gente entender que, desde o nascimento, nós, como pais e cuidadores, temos a responsabilidade de trabalhar e ajudar as crianças a lidar com as emoções. Ao longo da nossa vida toda, nós vamos ter que entender e ajustar esses comportamentos e as nossas emoções. As crianças, elas têm uma dificuldade muito grande em gerenciar tudo isso e, na maioria das vezes, se a gente não trabalha especificamente com essas emoções lá nos primeiros anos de vida, ao longo do desenvolvimento, isso não acontece de uma forma natural e gradativa. Nós vemos muitos adultos que têm muita dificuldade em gerenciar frustrações, nós temos muitos adultos que têm dificuldade com perdas e ganhos, temos pessoas que desistem de projetos porque têm medo das sensações que vão experimentar diante de uma frustração muito grande. E por esse motivo, nós trouxemos esse assunto para esmiuçar um pouquinho mais aqui com vocês, pais, cuidadores e professores. Qual que é a importância da gente trabalhar isso com as crianças? A gente precisa ensinar as crianças a entender, nomear, expressar e gerenciar essas emoções. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Para cada comportamento, para cada situação, existem formas diferentes da gente conduzir. O que eu sempre explico para as famílias é que, como cuidadores e como adultos de referência, nós somos espelho para nossas crianças. Então, antes da gente pensar em ensinar para as crianças como gerenciar emoções, é muito legal a gente pensar em como a gente gerencia as nossas emoções. Quando as coisas não vão bem na nossa casa, quando a gente tem uma dificuldade no nosso relacionamento afetivo, quando a gente tem dificuldade em ajudar o nosso filho em questões de frustração, qual é o nosso comportamento? Muitas vezes a gente age com agressividade, a gente grita, a gente responde de uma forma ofensiva, e quando a gente faz isso, a gente mostra para a criança que não dá para gerenciar os momentos de raiva, e ela vai reproduzir e replicar o que a gente ensina. Sempre vai acontecer isso, tá bom? Então é super importante a gente primeiro olhar para nós. Como nós estamos conduzindo os momentos diante dos nossos filhos? Quando estamos muito felizes, quando estamos muito tristes, a gente verbaliza isso para a criança. Nós temos uma ideia errada de que a gente não pode demonstrar muitas emoções para as crianças. E tá tudo bem a gente mostrar as emoções para elas. Quando a gente está triste, quando a gente teve um dia que não foi tão fácil, a gente explicar para a criança que a gente não está bem, mas que isso vai passar, mostra para ela que nós temos questões a serem trabalhadas e que elas podem ser bem resolvidas. Tá bom, pais e mães? Então, assim, quando a nossa criança precisar de suporte, de ajuda, é super válido a gente nomear emoções para ela. É super válido a gente explicar, olha, tudo bem, você pode sentir. O que muitas pessoas falam? Não, não precisa chorar por causa disso. Ah, você tomou a vacina, mas não precisa chorar por causa disso. E precisa chorar sim. Chorar faz parte da nossa condição humana. Chorar faz parte da gente poder extravasar emoções, poder participar o ambiente do que a gente está sentindo. É claro, a gente vai acolher, a gente vai oferecer colo, abraço, carinho, mas a gente tem que permitir que as sensações aconteçam, porque a criança vai ter um limiar de que elas vão começar e elas vão passar, e depois coisas novas vão acontecer. Então, o meu convite é que a gente permita que as nossas crianças sintam. Quando uma criança cai, rala o joelho, dói muito. E aí, muitas vezes, os adultos falam assim, não precisa chorar porque vai passar logo. Ao invés de falar, não precisa chorar que vai passar logo, acolha e conte para a criança, olha, eu sei que está doendo, dói mesmo, é desconfortável, não é gostoso,
Mas você sabia que uma vez também eu caí, eu chorei, mas depois cicatrizou, depois essa dor foi passando e depois ficou tudo bem? A gente precisa da previsibilidade para as crianças. A previsibilidade é um assunto muito importante de ser tratado e que a gente vai falar em outros momentos aqui no canal também. Porque quando a criança sabe o que vem depois, ela consegue ter um autocontrole maior, tá? Então, a dica de hoje é essa. Permitam que as crianças sintam, permitam que elas experimentem as emoções, as boas e as ruins, e nomeiem essas emoções para ela. Olha, você está muito feliz porque você ganhou um presente, que legal essa emoção que você está sentindo. Olha, você está frustrado porque aquele amigo não quis emprestar o brinquedo para você, né? Mas tudo bem, vamos encontrar alguma coisa que a gente possa fazer juntos? Para a criança poder entender e nomear. Quando a criança nomeia emoções, ela tende a ter menos comportamentos inadequados, ela tende a diminuir a agressividade, porque ela consegue gerenciar. Então, olha a importância do gerenciamento das emoções, da gente trabalhar todo esse desenvolvimento emocional infantil. Quando lá na vida adulta, se ela aprender tudo isso na primeira infância, ela vai conseguir ser um adulto que vai ter uma qualidade de vida no trabalho, que vai conseguir se comunicar com o parceiro de vida, que vai conseguir se comunicar no ambiente onde ela estiver trabalhando, no ambiente social, em todos os ambientes. Então a gente não ensina na primeira infância só para a primeira infância, a gente está ensinando para a vida inteira. Como a análise do comportamento ajuda as crianças nesse contexto do desenvolvimento emocional? Dentro da análise do comportamento aplicada, nós vamos trabalhar com reforço positivo e nós vamos ajudar a criança a entender os comportamentos que são adequados, a nomear essas emoções, a gerenciar as frustrações, a entender como organizar tudo isso que ela vivencia no dia a dia. Então, quando as famílias têm muita dificuldade em fazer isso dentro do ambiente familiar, nós temos essa oportunidade desse trabalho dentro do ambiente da clínica, dentro do ambiente da psicologia comportamental e também com a análise do comportamento aplicada. A gente também pode trabalhar com os pais, podemos também treinar esses pais para poder ajustar e ajudar essas crianças em casa. Então, temos um trabalho que pode ser feito quando a família sente que não está conseguindo ajustar isso sozinha. Então, eu convido vocês para olhar para suas emoções, para olhar para as emoções de seus filhos, para entender como vocês estão lidando com suas frustrações. Uma dica de ouro: nunca gritem com as crianças, porque o grito tem um impacto extremamente negativo no desenvolvimento emocional e neurobiológico. Nós já falamos a respeito do grito em alguns outros momentos, inclusive tem um outro vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Se você quiser saber um pouquinho mais, depois dá uma olhadinha lá. E eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço o carinho, espero que vocês possam ter aprendido mais sobre esse assunto. E se você gostou, compartilha com outros pais, não esquece de deixar seu like, para que a gente possa trazer mais assuntos importantes e que sejam integradores do desenvolvimento infantil e da convivência familiar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.